eu vou apresentar para você sobre o MeTime. O MeTime é uma ferramenta de Sales Engagement. E o que significa isso na prática? Uma ferramenta de Sales Engagement tem a função de gerir e operacionalizar a etapa de prospecção, a etapa de pré-vendas, onde você definirá uma cadência e fluxos com atividades em diversos canais até chegar à conexão com o potencial cliente, com o contato que é o seu lead e fazer a qualificação, a descoberta, até a marcação da reunião para ser gerada uma oportunidade de venda, onde esse lead ele vai para o CRM. Então, a primeira coisa que você precisa saber é que o MeTime ele não é um CRM, ele é um workflow de prospecção. Então, existe uma estrutura a ser executada para você fazer a etapa de prospecção, a etapa de pré-vendas. Então, ele organizará para você toda a prospecção dia a dia, de acordo com o que você definiu. Dito isso, quando você cria uma estrutura, você vai dar o nome de uma cadência, e essa cadência, quando você subir o lead, esse contato que está lá, ele vai seguir exatamente toda a estrutura que você criou para ele. E eu vou mostrar mais um pouco para vocês como que funciona o MeTime. Aqui tem uma demonstração de utilização. Vou colocar um e-mail aqui. Vou acessar, como se eu estivesse fazendo o login. Vou iniciar a demonstração. E aqui eu estou indo passo a passo. Ó. Em prospecção, cadências. Vou conseguir visualizar as cadências. Vou escolher uma cadência. Escolhi a cadências aqui de outbound. Vejo as atividades que tem e os dias programados para realizarmos essas atividades. Outras atividades que eu posso segurar e arrastar para o lado. Ou até mesmo editar uma atividade que já está feita, como aqui a ligação outbound. Cliquei, vejo o título dessa atividade, o nome dela, todas as tags que eu posso colocar aqui no meu script, tá? E esse script vai aparecer depois quando eu estiver executando a prospecção. Salvei, ele vai ficar pronto aqui a cadência. Para eu executar uma atividade, eu como um pré-vendedor, eu vou clicar em prospecção, execução, vai aparecer uma frase de incentivo, de motivação. Todo dia tem uma frase, pela primeira vez quando você abre a plataforma, inicia as atividades, e vão aparecer quantas atividades eu tenho para fazer, no caso aqui são 40, e aqui as ações que eu tenho que fazer. A primeira atividade, o passo 1 com o Vitor Hugo, é eu executar essa de envio de social point. Mas aqui eu vou seguir o exemplo na ligação, tá? Cliquei em executar. Vai aparecer o script que eu criei, olha. Vou clicar em ligar. Será feita a chamada, vai aparecer se atendeu ou não. Se eu quiser passar para a próxima atividade de ligação, próximo lead, eu clico aqui e vejo a próxima atividade. E faço a ligação para esse lead agora, para a Marcela, tá? Vou voltar lá. Executei a primeira atividade do dia. Perfeito? Em Dashboard, eu vou conseguir ver as informações gerais que vão ter aqui, tá? Agora, para eu controlar a minha operação, vamos passo a passo. Sou o gestor, não vou ser a pessoa que vai operar. Eu posso editar as metas, colocar aqui a quantidade, a meta de conversão em percentual. De 10, quantas reuniões eu tenho que marcar? X, Y, Z. Ah, de 10 eu quero marcar 50%, então a conversão é 50%. Ok? Feito isso, vou distribuir aqui a quantidade de usuários, a quantidade de meta para cada um, e já vai aparecer quantos leads eu preciso no mês para atingir o objetivo de chegar a 25 reuniões agendadas, ou seja, 25 oportunidades que está aqui em cima. Distribuído 13 para a Djanira e 12 para o Francisco. Ok? Salvei, já vai ficar montado aqui o meu mês, onde eu coloquei a meta. Aqui eu vou ver as oportunidades geradas, quantas já foram feitas pelos meus comerciais. Na visão do ranking, eu tenho leads finalizados, quantos leads eu finalizei e também individualmente por profissional, quantas atividades foram realizadas, total e sempre por profissional, e qual é a média, a taxa de conversão do meu time e também por profissional. Lembrando que a gente colocou uma meta de 7,5% de conversão. Aqui a gente já consegue de imediato saber quem está performando melhor ou não. Ainda na primeira tela em Dashboard, eu consigo ver os motivos de perda, as conversões aqui, o tempo de resposta
e também individual para cada profissional, ok? Em prospecção, eu vou ter mais números, mais inteligência da minha operação. Em atividades, eu vou conseguir acompanhar a atividade específica de cada vendedor, de cada comercial, e vai aparecer, apertei aqui agora, mas vai aparecer quantas atividades foram realizadas de janeiro, entre outros. Aqui é um pouquinho para vocês conhecerem um pouco mais sobre a ferramenta. Legal? Vamos voltar aqui à outra tela. Bom, qual que é a ideia do MeTime? É ele organizar e deixar tudo bem definido para que você não perca nenhuma oportunidade, para que você não perca nenhum dia, nenhuma atividade de contato com o seu potencial cliente. Isso ajuda a você organizar a rotina dos seus pré-vendedores e garante que os seus leads sejam bem aproveitados através de cadências com diferentes atividades em múltiplos pontos de contato. Algumas empresas que já usam, a gente tem aí dentro do portfólio com mais de 500 empresas, pequena, média, grande, muito grande. Ó, aqui são algumas. Perfeito? Testemunhos, né? Olha que legal esse testemunho da Bruna Cipriano. O time de pré-vendedores trabalha um volume de leads muito maior do que os vendedores. Com certeza, isso é muito comum, tá? Por isso, era mais difícil fazer a organização das atividades de prospecção no CRM. Muito difícil, manualmente, colocando as tarefas, atividades. É bem complexo. Com essa ferramenta, o próprio MeTime, ele agenda a rotina de atividades, os pré-vendedores iniciam um dia e sabem o que tem que fazer. Olha que bacana o feedback aqui da nossa querida Bruna Cipriano. E alguns motivos de você optar pelo MeTime, tá? Aumento de produtividade dos SDS para gerar mais oportunidades. Como você vai ter uma rotina muito bem definida, é muito difícil, a não ser que você não faça atividade, de você perder uma oportunidade de falar com o potencial cliente no tempo certo, na hora certa e quando você precisava, e garantindo que você faça de forma consistente as atividades para chegar nesse potencial cliente e marcar reunião com ele. Quem usar o CRM para prospectar sabe o quão difícil é acompanhar aquele lead, as atividades e as tarefas que tem que ser feita sem uma organização pré-definida. Você tem que, muitas vezes, manualmente, definir as próximas atividades e isso toma tempo. De pouquinho em pouquinho, em cada lead, você acaba pegando parte do seu tempo que deveria ser para gerar negócio, fazendo atividades administrativas ali dentro do CRM. Isso quando o seu time faz de uma forma consistente. Na maioria das vezes, nas grandes e pequenas, médias empresas, há um grande dilema quando se fala de CRM preenchido e sendo usado para, de fato, a gente acompanhar as oportunidades de vendas. Tá? Então, aqui a gente organiza a etapa de prospecção muito bem definida. Você consegue fazer de forma escalável mensagens personalizadas, com tipos de cadências múltiplas, com vários canais, automatizadas, semi-automatizadas, ou até mesmo que você queira que seja feito manualmente para que você tenha maior controle do que está sendo executado e tenha mais ação qualitativa, não somente em quantidade. Isso é muito importante, tá? Com as cadências bem organizadas aqui no MeTime, você pode segmentar suas abordagens de acordo com o perfil do lead, com exatos pontos de contato e atividades certas para entregar experiências de alto nível e de personalização em grande escala, como eu tinha dito um pouco antes. E, além disso, a sua gestão fica através de alguns cliques. Você tem sites específicos sobre a prospecção, quantos dias leva-se para marcar uma reunião, qual o tempo que você responde o lift, quais são os motivos de não marcar reunião, as gravações dessas reuniões, as anotações, transcrições. Você passa a ter uma universidade de informação, uma informação muito rica para você melhorar a sua operação dia após dia. Então é um treinamento contínuo e cíclico, que com certeza vai traduzir em melhores resultados, em melhor performance para o seu time na ponta. Quanto mais você vai fazendo que o seu processo seja executado, quando você precisa melhorar, você sabe exatamente onde você tem que apertar os parafusos. E isso vai ficando melhor a cada vez que você faz. E qual que é a diferença dessa plataforma para um CRM, né? A plataforma de Sales Engagement, o MeTime, ele organiza a rotina de execução de atividades. O CRM, ele organiza a gestão de oportunidades. Eu já tenho uma oportunidade de um lead e eu estou trabalhando com ele à venda, não todas as etapas de prospecção. O pré-vendedor no MeTime aborda centenas de leads no mês. No CRM, o vendedor trabalha de 20 a 30 negócios por mês. Isso se ele estiver fazendo um resultado bem bacana. No MeTime, na plataforma de Sales Engagement, você tem visibilidade em tempo real sobre a prospecção. No CRM, ele oferece uma visibilidade
sobre o andamento das vendas. Então ele acaba sendo um histórico. Você não consegue atuar em medidas de direção para mudar o resultado, mas ele mostra o que aconteceu e você tem que colocar muita atividade, muito esforço manual da sua parte. E a plataforma de Sales Engagement, o MeTime, ele vai enviar oportunidade de negócio para o CRM, onde de fato tem que ser controlado as oportunidades de negócio. E o CRM vai ter lá o registro das informações e os dados do cliente para que você seja mais efetivo na sua prospecção, na sua etapa de venda e assim por diante. Na negociação, follow-up, apresentação de proposta. Então, o CRM ele vai andar com a oportunidade. Antes de ser uma oportunidade de venda, é tudo prospecção, é tudo pré-vendas. Perfeito? Então, no MeTime, a gente consegue criar cadência de prospecção, sequências automatizadas, sequências semi-automatizadas, com múltiplos canais, WhatsApp, ligações, LinkedIn, Instagram, entre outros, ok? Você consegue ranquear a priorização do lead por pontos. Ah, se o cargo do lead for CEO, ele ganha tantos pontos. Agora, se for analista, ele perde tantos pontos. Se tiver o telefone preenchido, dá tantos pontos. Se não tiver o telefone preenchido, não conta ponto. Isso vai ajudar na hora de priorizar com qual lead você deve falar primeiro. Então, é um ranking, é um score desses leads, para você saber quem tem mais pontos, para que você faça uma prospecção efetiva e priorize os principais leads. Tem modo de execução rápida, você pode deixar ele de uma forma automática aparecendo as atividades, você executa as atividades de forma bem rápida. Dashboard métricas, com métricas e insights incríveis através de cliques em tempo real. Se você quiser ver a sua operação como está agora, você entra lá, você sabe exatamente o que está acontecendo. Isso é muito disruptivo. Já estamos com IA e automatizações e inteligências com tecnologias que vão acelerar o nosso resultado, né? Resumo automático de ligações, o MeTime AI ele resume as ligações que você tem dentro da operação, dando ao gestor e dando também a quem operou uma visibilidade sobre o discurso comercial, garantindo o registro das conversas e também os treinamentos que podem ser realizados, ok? E mais alguns outros recursos, feedback de oportunidade, priorização de leads inbound, gravações das ligações, registro e convite de reunião comercial, campos obrigatórios para ganhos. É quando você define quais campos que não podem deixar de estar preenchidos para ser gerada uma oportunidade. Ligações combina inteligente, né? Sai a ligação de acordo com o número da pessoa, o DDD que você definiu. Cadências de e-mails automáticos e motivos de perda diversos que você pode fazer as alterações. Além de que o MeTime, essa ferramenta, ela tem integração com as ferramentas que você já utiliza, com as principais ferramentas que a gente tem. E caso essa ferramenta não esteja aqui nativamente, se a sua ferramenta tiver a API aberta, a gente consegue, né, te passar também o token da API, porque a MeTime tem a API aberta, e o seu time técnico faz a configuração para que você receba as informações do jeito que você quiser dentro do seu próprio sistema. Perfeito? Bom, sobre o MeTime é tudo isso. Aqui tem um formulário, não necessariamente você precisa preencher, ele pode falar diretamente comigo pelo WhatsApp. A ideia era te apresentar de forma prática como que funciona e também como você pode colocar o MeTime na sua operação hoje. Vamos juntos, vamos para cima, rumo ao próximo nível.